Bom dia. A gente começa mais uma aula trabalhando as progressões aritméticas. A gente vai dar continuidade à resolução de mais algumas questões, só que focando dentro da PA, soma dos elementos consecutivos de uma PA e PA de segunda ordem. Vamos começar. Questão número 11, UERJ 2012, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na figura está representada uma torre de 4 andares, construída com cubos congruentes, empilhados, sendo que a sua base é formada por 10 cubos. Ele te deu a representação. Ele continua. O número de cubos que forma a base de uma outra torre com 100 andares, construída com cubos iguais, procedimento idêntico é... Aí vieram as alternativas. Vamos interpretar isso aqui um pouco melhor. Na figura está representada uma torre. Essa torre possui 4 andares. Todos os andares construídos com cubos congruentes, de mesma medida, empilhados uns sobre os outros, sendo que a sua base é formada por 10 cubos. Gente, a primeira coisa, vamos identificar os andares. Você tem aqui um andar, logo em seguida você tem outro andar, um pouco mais acima. Acima ainda você tem mais um andar. E finalmente no andar mais alto, o último andar, você tem esse daqui. Esse primeiro andar, na verdade, ele chamou de base. Tecnicamente, você tem a base dessa torre constituída por 10 cubos. Ok. Vamos identificar esses 10 cubos. Aqui você tem um cubo, 2 cubos, 3 cubos, 4 cubos. Professor, ele falou que a base tem 10, aqui você só tem 4. Calma, porque aqui você tem 4 cubos visíveis. Você só tem esses 4 que você consegue ver. Por quê? Porque atrás desses 4 cubos, você tem outros 6 cubos escondidos. 6 cubos escondidos debaixo desses outros cubos aqui em cima. Então, você tem 4 cubos visíveis, mais 6 escondidos atrás deles. Então, 4 mais 6, 10, ok? Olha só que interessante. No andar de cima, você tem precisamente quantos cubos? Você tem 1, 2, 3 cubos. E de forma bastante semelhante, você tem o quê? 3 cubos visíveis, que você consegue ver aqui na frente. Só que atrás desses 3 cubos, você tem outros 3 cubos escondidos debaixo desses cubos aqui de cima. Então, você tem 3 aqui na frente e mais 3 escondidos atrás deles. 3 mais 3, 6. Então, vou escrever aqui exatamente, 6 cubos aqui, tá? Nesse andar de cima, você tem quantos cubos? Bem, visíveis você tem 2 cubos, ok? Só que atrás desses 2, você tem mais um escondido rigorosamente debaixo desse aqui de cima. Então, 2 mais 1 aqui atrás, 3. Então, nesse andar você tem 3 cubos. E, finalmente, óbvio, nesse andar de cima, o andar mais alto, você tem tão somente um único cubo. Vou escrever exatamente isso aqui. Para facilitar os meus cálculos, eu vou considerar uns andares de cima para baixo, da parte mais alta para o andar mais abaixo. Então, esse aqui vai ser o meu primeiro andar, esse aqui vai ser o meu segundo andar, esse aqui vai ser o meu terceiro andar, esse aqui vai ser o meu quarto andar e assim por diante. Aí veio o problema, efetivamente falando. Se você construir usando rigorosamente esse modelo de construção, tá? Esse padrão de construção, uma outra torre, só que essa outra torre vai ter 100 andares. Quando você olhar para a base dessa outra torre, quantos cubos você vai ter ao todo nessa base? A questão é exatamente essa. Então, imagine que você comece a construir de cima para baixo uma torre com 100 andares. É como se você estivesse construindo uma torre no subsolo, abaixo do subterrâneo. Então, você vai ter o que exatamente? O primeiro andar, abaixo o segundo, abaixo o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e assim por diante. Então, quando você chegar lá embaixo, no 100º andar, e você olhar exatamente para essa base dessa torre com 100 andares, a pergunta seria: quantos cubos ao todo você teria? Essa é a questão, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar esses números que a gente identificou
em cada andar. Então, no primeiro andar você tem um cubo, no segundo andar você tem 3 cubos, no terceiro andar você tem 6 cubos, no quarto andar você tem 10 cubos e assim por diante. Então, o que eu vou fazer precisamente é criar essa sequência numérica. 1, 3, 6, 10 e assim por diante, até eu chegar no centésimo andar, que é a minha interrogação. Eu ainda poderia escrever aqui, ó, A índice 1, andar 1, A índice 2, andar 2, A3, andar 3, A4, quarto andar, e finalmente eu chego lá no centésimo andar, A índice 100. Esse A índice 100, só para reforçar, é a base dessa torre com 100 andares. A pergunta é rigorosamente essa. O A índice 100 vale quanto? Interrogação. Tá aqui, ó. Vou escrever exatamente isso aqui, ó. A índice 100 é exatamente igual a interrogação. É isso, tá? E aí, o que vocês têm que desconfiar? Vocês têm que desconfiar o seguinte. Sempre que você estiver trabalhando com uma sequência numérica, de imediato, desconfie tratar-se de uma progressão aritmética. Por quê? Porque se for mapear, calcular o A índice 100 é relativamente fácil. Você calcula isso em 30 segundos. Para ser uma PA, você tem que olhar a razão dessa PA. Mais precisamente, as distâncias entre os elementos consecutivos dessa sequência devem ser sempre iguais se for uma PA. Então, você olha para as distâncias entre os elementos. Eu vou calcular a distância de 1 para 3, depois a distância de 3 para 6, depois a distância de 6 para 10 e assim por diante. Se essas distâncias forem todas iguais, você tem aqui uma progressão aritmética. Vamos calcular as distâncias. De 1 para 3, a distância é de 2. E de 3 para 6, a distância é de 3. De 6 para 10, a distância é de 4 e assim por diante. De cara, é muito claro você perceber que essas distâncias 2, 3 e 4 não são distâncias iguais. Então, óbvio que essa sequência aqui, ó, não é uma progressão aritmética. Então, vou escrever, ó, a gente não tem aqui uma progressão aritmética. Bem, se a gente não tem mapear, o que a gente faz? A gente pula a questão, sai correndo, vai tomar um café, vai dormir? Não. Tu vai tentar identificar um outro modelo, um outro padrão de raciocínio para resolver essa questão. E qual é um dos melhores caminhos que a gente pode seguir? Caso não seja uma PA de cara, vai que ela é uma PA num segundo momento, tecnicamente falando. Se ela não for uma PA de primeira ordem, vai que ela deu origem a uma PA num segundo momento. Vai que, apesar de ela não ser uma PA de primeira ordem, vai que ela é uma PA de segunda ordem. Para ser uma PA de segunda ordem, você tem que olhar essa sequência formada pelas distâncias entre os elementos. Essa sequência aqui, ó, 2, 3, 4, assim por diante, qual que é a distância de um para o outro? Bem, a distância de 2 para 3 é 1, a distância de 3 para 4 também é 1, então as distâncias sempre vão ser iguais. Então, exatamente por isso, você tem uma progressão aritmética aqui embaixo com razão igual a 1. Então, essa sequência de baixo, sim, você tem uma progressão aritmética. Então, essa sequência de cima, ela não é uma PA de primeira ordem, mas ela acaba sendo uma PA de segunda ordem. Você bate o olho nessa sequência de cima, de imediato você não tem uma PA, mas ela dá origem logo abaixo a uma progressão aritmética. Então, essa de baixo é uma PA de primeira ordem e essa de cima é uma PA de segunda ordem, ok? Então, se a gente tem uma PA de segunda ordem, você vai trabalhar precisamente o que? O termo geral de uma PA de segunda ordem, e nesse termo geral você vai calcular o A índice 100 dentro da sequência, tá? E como é que se calcula o termo geral de uma PA de segunda ordem? A formulazinha é A índice n é igual ao A índice 1 mais a soma dos n menos 1 elementos. E aí eu destaco para vocês o seguinte, que você, nessa fórmula, você pode dividir em duas partes. A parte que vem antes do sinal de mais
que é esse pedacinho aqui, ó, A índice N igual a índice 1, e a parte que vem depois do sinal de mais, que é a soma dos N menos 1 elementos. Essa primeira parte, essa primeira metade, você olha para a primeira sequência. Primeira sequência é a sequência que não é uma progressão aritmética. E essa segunda parte, essa segunda metade, você olha para a segunda sequência. A segunda sequência é a parte que é progressão aritmética. Então, você tem aí a sua questão, ok? Você vai calcular exatamente o índice 100 nesse termo geral. Só que se você está trabalhando com o índice 100, naturalmente você está considerando seu n igual a 100. Então, simplesmente você vai substituir essas informações na formulazinha do termo geral. Para ficar mais fácil, a gente vai desenvolver todos os cálculos a partir de agora de verde. Vou mudar a cor para você identificar que agora é a parte de cálculo, efetivamente falando. Vou trabalhar, portanto, com o termo geral, ok? A índice n, no caso o n vale quanto? O n vale 100. Então vai ficar A índice 100 vai ser igual ao A índice 1. Quem é o A índice 1? Olha para a parte que não é PA. A parte que não é PA, o A índice 1 vale precisamente quanto? Vale 1. Então vai ficar 1 mais quanto? S de n menos 1. Lembre-se que o n vale 100. Se o n vale 100, aqui é o S de 99. S de 99. Só que aqui eu faço questão de deixar claro para vocês. Você vai olhar essa soma para a parte que é PA. Então eu costumo até colocar aqui na frente PA para facilitar a compreensão. Tá? Toda a fórmula que a gente está desenvolvendo, a partir de agora, você vai olhar tão somente para a parte que é PA. Todas as informações da fórmula, do termo geral, a partir de agora, você vai pegar essas informações, esses dados, na segunda sequência. Na sequência que é uma progressão aritmética. O que a gente precisava de pegar da primeira sequência, a gente já pegou, a gente não recorre mais a ela, ok? Então, todas as informações, repito, você vai colher da parte que é progressão aritmética. Exatamente na sequência 2, 3, 4 e assim por diante. É aqui que você vai pegar essas informações a partir de agora. Então, você vai repetindo. Ó. Aqui vai ficar 1 mais... Como é que você calcula a soma dos 99 elementos de uma PA? A soma dos 99 você já aprendeu, que pega o primeiro, que é o índice 1, e soma com o último, que é o índice 99. Do A1 até o índice 99, você está considerando 99 elementos. Então, você multiplica por 99 e divide esse resultado todo por 2. E continua fazendo a conta. 1 mais, olhando para a parte que é PA, tá? Quem é o índice 1? Na parte que é PA, o nosso A índice 1 vale exatamente quanto? 2. Então, vai ficar 1 mais, abro parênteses, 2. E agora, você vai ter que olhar para a parte que é PA, o A índice 99. Bem, vou separar um cantinho do quadro, do caderno, trabalhar precisamente dentro da progressão aritmética, quem é o meu A índice 99. A gente sabe que o A índice 99, numa progressão aritmética, você calcula como? A índice 1 mais a diferença dos índices. 99 menos 1, 98 R's. Olhando para a parte que é PA, o A índice 1 vale quanto? O A índice 1 vale 2, ok. 2 mais quanto? 98 vezes a razão R da PA. Quanto que é a razão R da PA? A gente já sabe que a razão é igual a 1. Então, 98 vezes 1. E aí você continua fazendo essa continha. 2 mais 98 vezes 1, 98. 98 mais 2, 100. Então, você tem aqui, ó, lá na progressão aritmética, quem é o A índice 99? Ele vale 100. E aí você substitui exatamente aqui, ó. Então, aqui vai ficar mais 100, ok? Mais 100, e aí você continua com a conta, né? Vezes 99, ok? Vezes 99, e tudo isso aqui dividido por
2 e faz conta, tá? Continha simples, básicas, mas tem que fazer. Lembre-se que isso é uma questão de vestibular, então você não vai poder usar a calculadora, ok? Então vamos lá, A índice 100 é o que a gente está calculando. Então, aqui embaixo, A índice 100 vai ser exatamente igual a quem? 1 mais, e faz a conta. 2 mais 100, 102, vezes 99, e aqui divide por 2. E a gente continua. 1 mais, quanto que é 102 dividido por 2? 102 dividido por 2 é 51. Então vai ficar 1 mais 51 vezes 99. Não tem escapatória. Vai ter que fazer essa continha aqui no cantinho do caderno. 51 vezes 99. Vou fazer exatamente aqui, ó. 51 vezes 99. Lembre-se que isso é uma questão de vestibular e vocês têm que aprender a fazer essas contas, hein? 9 vezes 1, 9. 5 vezes 9, 45. Ok. 9 vezes 1, 9. E 5 vezes 9, 45. E faz agora essa soma. Vamos fazer aqui com bastante calma. Aqui vai dar 9, ok. 5 mais 9, isso aqui vai dar 14, ok, vai 1. 4 e 1, 5. Com 5, 10, vai 1. 4 mais 1, 5. 5.049. Então, 1 mais 5.049. Isso aqui vai dar quanto? 5.049 mais 1, 5.050. E a gente chega na nossa resposta. Então, quanto que vale o centésimo elemento? 5.050. Então, a nossa resposta seria o quê? Letra A, 5.050. O que significa isso? Vamos interpretar para a gente fechar aqui o nosso raciocínio. Se você constrói uma torre com 100 andares, seguindo rigorosamente esse modelo, esse padrão de construção, esse centésimo andar, olhando de cima para baixo, essa base dessa torre com 100 andares, você vai precisar de 5.050 pequenos cubos para fazer essa construção. Basicamente é isso, tá? Uma curiosidade que eu quero que vocês observem aqui. Vou colocar de vermelho para que vocês prestem bastante atenção. Olha só. Curiosidade. Olha só que super interessante. Se vocês perceberem, essa sequência formada por 1, 3, 6, 10 e assim por diante, isso aqui, gente, nada mais, nada menos é do que a sequência de quem? Sequência dos números triangulares. Então, se você decorou essa sequência dos números triangulares, você pode usar o termo geral de ordem n de um número triangular. A gente sabe que o termo geral de um número triangular é n, que multiplica n mais 1, isso tudo aqui dividido por 2. Se você vai calcular o centésimo andar, você está calculando o número triangular de ordem 100, o centésimo número triangular. E como é que você calcula o centésimo número triangular? Substituindo n nessa pequena fórmula. Então ficaria como? 100, que multiplica 100 mais 1, ok? Que vai dar 101. Tudo isso daqui dividido por 2. Aí você faz a conta. 100 dividido por 2, 50. E quanto que é 50 vezes 101? Opa, deixa eu apagar ali que eu escrevi errado ali, ó. 50 vezes 101. Isso aqui dá rigorosamente 5.050. 50 vezes 101, 5.050. Você poderia resolver também essa questão se você tivesse batido o olho e percebido que se trata de um número triangular. Tá? Então você tem caminhos alternativos para resolver determinadas sequências numéricas. Sequência numérica número triangular, você tem esse caminho que é um dos melhores para se resolver, mas poderia resolver por PA de segunda ordem, ok? Essa foi a questão número 1. Vamos agora para a questãozinha número 2. Questão da SpaceX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, caiu em 2013. Vamos ao enunciado. A questão foi o seguinte: os números naturais
e ímpares estão dispostos como mostra o quadro. Então, o que ele fez aqui? Na primeira linha, ele escreveu o primeiro número ímpar, 1. Pulou para a linha de baixo e agora ele aumentou em uma quantidade os números ímpares. Ao invés de 1, agora ele passa a ter 2. Deu sequência, 1, 3, 5. Pulou para a linha de baixo, para a terceira linha e continuou. Só que colocando um número mais. Se aqui você tinha 1, agora você tem 2. Na terceira linha você passa a ter 3, 7, 9, 11. E a cada linha que ele foi pulando, ele colocou sempre um número ímpar a mais do que na linha anterior. Na quarta linha, 4 números ímpares, 13, 15, 17, 19. Na quinta linha, 5 números ímpares, 21, 23, 25, 27, 29. O número da linha indica exatamente quantos ímpares você tem. Primeira linha, 1 número. Segunda linha, 2 números. Terceira linha, 3 números. Quarta linha, 4 números. Quinta linha, 5 números e assim por diante. Aí vem a pergunta: quem é o primeiro elemento da linha 43? Então, olha só, os primeiros elementos de cada linha. Você tem aqui, 1, 3, 7, 13 e 21. Então, você tem uma pequena sequência formada pelos primeiros elementos de cada linha. Ok. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha e assim por diante. Quando você chegar lá na linha 43, que seria uma linha lá embaixo, vou escrever aqui, 43ª linha. A pergunta é, vou escrever aqui, linha. A pergunta é, quem é esse elemento aqui? Interrogação, ok? É isso que o problema está querendo saber. Quem é o primeiro elemento que dá início à linha de ordem 43? Então, você tem uma sequência formada pelos primeiros elementos de cada linha. Então, vou escrever exatamente essa sequência numérica. Olha só, 1, depois 3, depois 7, 13, 21 e assim por diante. Vamos interpretar isso aqui melhor, tá? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Então, você vai chegar aqui na linha 43. Então, isso aqui seria precisamente quem? Lá na linha 43, quem seria o primeiro elemento? Aqui você tem o primeiro elemento da linha 1, primeiro elemento da linha 2, primeiro elemento da linha 3, primeiro elemento da linha 4, primeiro elemento da linha 5 e assim por diante. Então, a pergunta é, quem seria o primeiro elemento da linha 43? É isso, tá? Então, qual é o caminho inicial, o melhor caminho que vocês podem pensar para resolver essa questão? Perceber se isso aqui é ou não é uma PA de primeira ordem. Porque se for uma PA de primeira ordem, você aplica o termo geral de uma PA e resolve isso aqui com facilidade. Mas não sendo uma PA de primeira ordem, por que não uma PA de segunda ordem, que você também sabe resolver com facilidade? Bem, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: verificar as distâncias entre os elementos. Entre 1 e 3, depois entre 3 e 7, entre 7 e 13, entre 13 e 21 e assim por diante, ok? Quanto que é a distância de 1 para 3? 2. A de 3 para 7? 4. De 7 para 13? 6. De 13 para 21? 8 e assim por diante. Gente, as distâncias foram sempre iguais? 2, 4, 6, 8? Não. Então, claramente, você não tem aqui uma progressão aritmética. Então, a gente não tem uma PA. Se não temos uma PA, ela não é uma PA de primeira ordem. Mas vai que ela é uma PA de segunda ordem. Bem, se ela é uma PA de segunda ordem, essas distâncias aqui, elas em si têm que formar o quê? Elas têm que formar uma progressão aritmética propriamente dita. Se ela é uma PA, as distâncias entre os elementos devem ser sempre iguais. Vamos lá. 2 para 4, 2. 4 para 6, 2. 6 para 8, 2. Opa! As distâncias são sempre iguais. Isso significa que essa sequência formada aqui embaixo, ela sim é uma progressão aritmética. Ela é uma PA de primeira ordem. Ok, essa aqui não é uma PA de primeira ordem, mas é uma PA de segunda ordem. Então, fica relativamente fácil a gente calcular a partir de agora, tá? O problema perguntou o seguinte: quem é
o primeiro elemento da linha 43. Então, a pergunta é, o L43 ele vale precisamente quanto? Interrogação. Se é o L43, eu estou partindo do princípio, óbvio, que o N vale 43. E numa progressão aritmética de segunda ordem, você conhece o termo geral. O termo geral é A índice N é igual ao A índice 1 mais a soma dos N menos 1 elementos, olhando especificamente para PA. Só que aqui eu usei a letra A, e o que o problema representei pela letra L. Então, apenas para ajustar as letrinhas, para ficar de forma mais fácil, compreensível, você poderia falar que o termo geral é, vou trocar o A pelo L. Então, Ln vai ser igual ao L1, só troquei o A, tá? O S continua, porque é o S de soma, mas o S de N menos 1 elementos. Então, você tem aqui a formulazinha do termo geral de uma progressão aritmética de segunda ordem. Simplesmente você vai trabalhar essa fórmula a partir de agora, ok? Para efeito de facilitar a compreensão, eu vou mudar a cor do pincel e deixar tudo de verde para organizar o raciocínio. Então, o termo geral você trabalha como? Ln, lembrando que o nosso N vale 43. Então, vai ficar L43 vai ser igual ao L1. Quem é o L1? O L1 vale precisamente quanto? Está aqui, ó, o L1 vale 1. Então, vai ficar 1 mais, e agora, gente, preste atenção, por favor. Essa soma é da parte que é PA, ok? Essa soma é da parte que é PA. Aqui é N menos 1. O N vale 43. 43 menos 1, 42. Então, mais S, 42. Então, eu faço questão de destacar para vocês nessa formulazinha do termo geral. A parte que vem antes desse mais, ou seja, essa primeira metade, essa primeira parte do termo geral, ela vem da primeira sequência, da sequência que não é uma PA. Ok. Já essa segunda parte, que vem depois do sinal de mais, ela vem da segunda sequência é a sequência que é a PA. Então, o que a gente faz agora? Quando eu faço essas primeiras substituições, todo o resto, a partir de agora, você olha exclusivamente para a parte que é progressão aritmética. Então, até costumo escrever aqui na frente PA, para deixar bem claro para vocês. A parte da soma dos 42 elementos é a soma dos 42 elementos de uma PA. Então, essa sequência de cima, que é a primeira sequência, você não olha mais para ela, tá? Você olha tão somente a partir de agora para a parte que é progressão aritmética. Você vai olhar para os elementos 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Aqui você tem o primeiro elemento da sua PA e aqui você tem precisamente o que? A razão da sua progressão aritmética. É isso que vocês têm que fazer. Vamos continuar aqui com a formulazinha. 1 mais, agora o S42. Como que você soma os 42 primeiros termos de uma PA? Você pega o primeiro e soma com o último, que é o A índice 42. Ok, multiplica essa quantidade pelo total de elementos envolvidos nessa soma. Do A1 até o A42, você tem precisamente 42 elementos. E divide essa multiplicação por 2. E continua fazendo conta, tá? 1 mais, vamos lá. Olhando para a parte que é PA, quem é o A índice 1 na parte que é PA? O A índice 1 vale 2, então vai ficar 2 mais, e agora, esse A42, tu vai olhar também para a parte que é progressão aritmética. Só que eu vou fazer esse A42 separado no cantinho aqui, ó. Vou separar um cantinho do quadro, um cantinho do caderno, eu vou calcular lá na progressão aritmética quem é o A índice 42, ok? Por definição, o A42 vai ser o A índice 1 mais quantos R's? A diferença entre os índices, 42 menos 1, 41 R's. E aí você substitui. Lá na PA, quem é o A41? Aliás, o A41 não, né? O A1. A1 na PA. Você tem aqui, ó, 2. Então, vai ficar 2 mais 41
vezes a razão da PA. A razão da PA vale 2. E aí você faz essa continha. 2 mais quanto? 41 vezes 2 vai ficar 82. E quanto que é 82 mais 2? 84. E aí você chega no 42º elemento da sequência, que é uma progressão aritmética, 84. E aí você troca agora a 42, você vai trocar por 84. Show de bola, tranquilo. E aí você vai multiplicar por quem? Aí você pode simplificar. 42 dividido por 2, 21. Então, isso aqui tudo vezes 21. E aí você vai continuar fazendo essa continha. Vai ficar 1 mais quanto? 84 mais 2 vira 86. Só que é 86 vezes 21. E, novamente, você continua fazendo os cálculos, tá? Lembrando que você está calculando o primeiro elemento da linha 43. Então, vai ficar como a partir daqui? Vou escrever aqui, ó, L43 vai ser igual 1 mais essa multiplicação. 1 mais, e não tem jeito, fazendo essa multiplicação no cantinho, no caderno, porque isso aqui, afinal de contas, é uma questão de vestibular, é da SpaceX, então eles não vão te permitir usar a calculadora. 86 vezes 21, vou fazer aqui no cantinho para vocês, ó, 86 vezes 21, com bastante calma, passo a passo. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 8, 8. Agora, 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 8, 16. E 1, 17. Fazendo essa soma, você tem agora quanto? Ó, 6. 8 mais 2, 10. Vai 1. 7 e 1, 8. E aqui 1. 1806. Então, você substitui, ó, 1 mais 1806, você chega na resposta 1807. Então tá aqui, ó. Como é que a gente interpreta essa resposta aqui? Bem, essas sequências 1, 3, 7, 13, 21 e assim por diante, são quem? São os primeiros elementos de cada linha. Então, quando você calculou o L43 igual a 1807, você descobriu quem? O primeiro elemento de onde? Da linha 43. O primeiro elemento da linha 43 é a resposta 1807. Então, a resposta aqui, olhando para marcar corretamente, vai ser qual precisamente letra E? 1807, tá? Sempre deixo como sugestão que vocês pausem o vídeo, vai assistindo gradativamente, porque isso aqui é uma receita de bolo, tá? Isso aqui você pode perceber que existe um padrão de raciocínio que está sempre se repetindo. Muda-se o contexto, a gente muda os números do problema, mas a ideia basicamente é sempre a mesma. Então é isso que eu quero que vocês façam. Estudem para perceber esses comportamentos repetidos, tá? Essa forma de pensar meio que padronizada. É isso que eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento. Essa foi a questão número 12 da SpaceX. Agora a gente vai resolver a questãozinha número 13. Essa questão caiu no PISM 2 da Universidade Federal de Juiz de Fora, ano de 2019. De novo, vocês vão perceber que as questões são mais ou menos parecidas, tá? Não muda muito de uma forma, de uma questão para outra, não. Vamos lá. Pedro começou a listar sequencialmente todos os números inteiros positivos, dispondo-os em linhas conforme indicado na figura abaixo. Então você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Escreveu os 4 primeiros números inteiros positivos e foi para a linha de baixo. Então tem aqui, ó, saiu dessa linha e pulou para a linha de baixo, dando sequência a essa contagem. 5, 6, 7, 8, só que ele sempre coloca 2 números a mais do que ele colocou na linha anterior. Se na linha anterior ele colocou 4 números, ele coloca mais 2 aqui, ó, 9 e 10. Colocou 2 números a mais, ele pula para a linha de baixo e vai seguindo esse modelo de contagem. 11, 12, 13, 14, 15, 16 é a quantidade que ele tinha colocado até na linha anterior, só que ele coloca mais 2, ó, 17 e 18. Quando ele chegar aqui,
ele pula para a linha de baixo e continua essa contagem. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, colocando 2 números a mais, 27, 28 e assim por diante. Esse foi o raciocínio, tá? É isso que o Pedro, no problema, fez. Aí vem a pergunta. A primeira linha é formada pelos seus 4 primeiros números inteiros positivos, ok, a gente já viu isso. E a partir da segunda linha, listam-se sempre 2 números inteiros a mais do que haviam sido listados na linha anterior. Ok, a gente já fez essa interpretação, a gente já enxergou isso também. A pergunta de forma efetiva é: o número inteiro que ocupará a 10ª posição da linha 101 vai ser exatamente qual? Bem, o A índice 10 é o que ele quer buscar, o 10º elemento, só que da linha 101. Ok? Então, o que você vai ter que interpretar a partir de agora? É visualizar exatamente o que foi feito. Ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, até que ele chega aqui embaixo na linha 101. Ok. E aí ele vai olhar basicamente quem? O 10º elemento dessa linha. Só que tem um detalhe. Se você souber quem é o primeiro elemento da linha 101, fica fácil. Por quê? Porque os números estão sendo contados de 1 em 1. Ó. 1, 2, 3, 4, depois 5, 6, 7, 8, 9, 10, depois 11, 12, 13 e assim por diante. Os números estão sendo contados de 1 em 1. Então, se você olha para os primeiros elementos de cada linha, 1, 5, 11, 19 e assim por diante, se você souber quem é esse primeiro elemento da linha 101, fica fácil você contar os elementos que vêm logo em seguida nessa linha até chegar ao 10º. Percebeu? Então, nosso objetivo é, a partir de agora, identificar o primeiro elemento da linha 101. Esse é o nosso raciocínio. Então, vamos lá. Vou escrever uma sequência formada pelos primeiros elementos que eu marquei ali. Ó. Os primeiros elementos são 1, depois 5, depois 11, logo em seguida 19 e assim por diante. Esses são os primeiros elementos. Primeiro elemento aqui, ó, da linha 1, primeiro elemento da linha 2, primeiro elemento da linha 3, primeiro elemento da linha 4 e lá na frente eu vou identificar na linha 101 quem é o seu primeiro elemento. Coloquei uma interrogação aqui. De novo, vocês vão perceber que o raciocínio é muito parecido. Eu vou olhar para essa sequência inicial e perguntar, será que ela não é uma progressão aritmética? Por quê? Porque se ela for uma PA, é muito fácil calcular o L101. É só usar o termo geral de uma PA e você resolve isso em 30 segundos. Mas para ser uma PA, as distâncias entre os elementos consecutivos devem ser sempre iguais. Então eu vou olhar as distâncias aqui, ó, do 1 para o 5, depois do 5 para o 11, depois do 11 para o 19 e assim por diante. Vamos identificar essas distâncias. Do 1 para o 5, a distância é de 4 unidades. E do 5 para o 11, aqui já a distância é de 6. E do 11 para o 19, bem, aqui a distância já é de 8 unidades e assim por diante. Se essas distâncias 4, 6, 8 fossem iguais, a gente teria aqui uma progressão aritmética. Só que as distâncias claramente não são iguais, as razões não são iguais. Então, você não tem uma progressão aritmética nessa sequência dada, nessa sequência inicial que eu elaborei. Bem, ela pode não ser uma PA de primeiro momento, ela pode não ser uma PA de primeira ordem, mas vai que ela é uma PA de segunda ordem, de segundo momento. Aí você tem que olhar o segundo momento, a segunda sequência que você criou. A segunda sequência baseada nas distâncias entre os elementos. Se essa sequência 4, 6, 8 e assim por diante for uma PA, então essa sequência inicial ela é uma PA de segunda ordem. Vamos analisar? Qual que é a distância de 4 para 6? Aqui é uma distância de 2. E de 6 para 8? Também é uma distância de 2. Então você tem aqui, ó, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e assim por diante, uma PA. Então, você tem configurado uma PA
nesse segundo momento. Então, essa sequência é uma PA de primeira ordem, claramente de imediato, de primeiro momento, você percebe que ela é uma PA. E essa aqui, não, essa não é uma PA de primeiro momento, de primeira ordem. Você, no primeiro momento, você não identifica uma PA, você só identifica que ela deu origem numa sequência seguinte a uma PA. Então, ela não é uma PA de primeira ordem, mas ela é uma PA de segunda ordem. E aí fica relativamente fácil da gente resolver essa questão, tá? Olha só, numa PA de segunda ordem, você conhece o termo geral, ou a fórmula do termo geral. O termo geral é A índice n vai ser igual ao A índice 1 mais a soma dos n-1 elementos, olhando especificamente para a parte que é PA. Só que aqui eu usei a letrinha A. No nosso desenvolvimento, eu criei a letra L para representar a linha. Então, o que eu vou fazer? Apenas um pequeno ajuste para ficar de forma mais harmônica a questão, tá? Então, eu posso falar que o termo geral vai ser exatamente quem? L índice n vai ser igual ao L índice 1 mais a soma dos n-1 elementos da nossa sequência de segunda ordem, da nossa PA de segunda ordem. É essa formulazinha aqui que eu quero que vocês trabalhem a partir de agora. Eu destaco, tá? Você tem aqui, ó, o sinal de mais, que é o meio termo da fórmula, é o divisor de águas dessa fórmula. Do Ln até o L1, você tem a primeira metade, que você vai olhar para a primeira sequência. A primeira sequência é a sequência que não é uma progressão aritmética. E depois do sinal de mais, você tem a segunda metade da fórmula. Essa segunda metade é a segunda sequência numérica. A segunda sequência numérica é exatamente a parte que é progressão aritmética. Ok? Então, tudo isso a gente já tem de informação. Outra coisa, se eu quero calcular o L101, vou escrever aqui, ó, L101 é exatamente igual a quanto? Vou trabalhar isso no termo geral. Se o L é o L101, você está trabalhando naturalmente com N igual a 101. Então, a partir de agora, é cálculo efetivamente falando. Só para separar o cálculo do campo teórico, eu vou mudar a cor aqui do pincel. Eu vou escrever de azul claro, tá? Então, vamos começar trabalhando literalmente o termo geral. Vou escrever aqui, ó, termo geral, dois pontos. A formulazinha é essa daqui, ó, Ln, só que o Ln é o L101. Então, vai escrever, ó, L101 vai ser igual ao L1. O L1 é da parte que não é PA. A parte que não é PA, o L1 vale rigorosamente quanto? Está aqui, ó, o L1 vale 1. Então, vai ficar 1 mais, e agora, toda a parte vem da parte que é PA, trocando o N, 101, nesse pedacinho aqui, ó, 101 menos 1, 100. Então, é a soma dos 100. Só que é a soma dos 100, olhando especificamente para a parte que é uma progressão aritmética. Lembrando, tá? Toda a fórmula, a partir de agora, tu vai trocar olhando tão somente para a parte que é PA. A parte que é PA é essa parte de cima. Tu vai olhar para 4, 6, 8 e assim por diante. Você vai focar suas atenções rigorosamente aqui, tá? Quem é o índice 1? O índice 1 vale 4. Quem é a razão? A razão vale 2. Então, é isso que você vai ter que olhar a partir de agora. Vamos substituir 1 mais, e agora eu faço a troca, tá? A soma dos 100 primeiros termos de uma PA, como é que você calcula? A índice 1 mais A índice 100, ou seja, você soma os dois extremos da PA. Do primeiro até o centésimo, você está considerando quantos termos? 100 números. Ok. E divide essa brincadeira todinha aqui por 2. E continua fazendo a conta, tá? Vou fazer essa conta na parte de baixo. Continuo aqui, ó. Vou puxar aqui assim para baixo, ó. Prontinho. Então, L101, continuando, vai ser igual a 1 mais, e substituindo. O A1 é da parte que é PA. A parte que é PA é exatamente essa parte aqui, ó. E no caso, o A1 vale precisamente 4. Então, vai ficar 4 mais. Agora, você vai ter que separar um cantinho do caderno, porque você vai precisar de calcular o índice 100
da parte que é PA. Então, vou separar aqui, ó, A índice 100 da parte que é PA. Como é que você calcula o centésimo elemento de uma PA? A gente já sabe que é A índice 1 mais quantos R's? A diferença entre os índices, 100 menos 1, 99 R's. E faz a continha. A índice 1 da parte que é PA. Bem, na parte que é PA, o A índice 1 vale quanto? Vale 4. Então, vai ficar 4 mais 99 vezes a razão da PA. Quanto que vale a razão da PA? A gente já sabe que a razão vale 2. Então, a gente vai efetuar essa continha aqui, ó. 4 mais 2 vezes 99. Se você fizer essa conta aqui, você vai chegar em 198, ok? 198 mais 4, a gente chega em 202. Então, o centésimo elemento da sequência, que é uma PA, vale 202. Então, aqui tu vai trocar, ao invés de ser mais A índice 100, vira mais quanto? 202. Então, mais 202. E agora você faz o quê? Simplifica, né? 100 dividido por 2. Isso aqui vai ficar 50. Então, isso tudo vezes 50. E continua. 1 mais quanto? 202 mais 4 vai virar 206. 206 vezes 50. Quanto que vai dar essa continha? Você pode fazer isso aqui de várias formas diferentes, menos numa calculadora, óbvio, porque isso aqui é uma questão do PISME. No vestibular, no concurso, você não vai poder usar calculadora. Você pode multiplicar aqui por 2, vira 100, e dividir isso aqui por 2, vira 103. Aí fica 103 vezes 100. 103 vezes 100 dá 10.300. Então, vai ficar 1 mais 10.300. Quanto que é 10.300 mais 1? 10.301. Olha só que interessante. O que a gente acabou de fazer? A gente descobriu o primeiro elemento da linha 101. Vou escrever exatamente isso. Ó. O primeiro elemento exatamente de quem? Da linha 101 vale quanto? 10.301. Ok. Só que ele não perguntou quem é o primeiro elemento. A pergunta foi quem é o décimo elemento da linha 101. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar assim, ó, primeiro elemento, a gente sabe que vale 10.301. Ok, quem seria o segundo elemento? Se os números estão contando de 1 em 1, ó, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e assim por diante. Então, se o primeiro é 10.301, o segundo é 10.302. Quem seria o terceiro? 10.303 e assim por diante. Então, quando você chegar lá no décimo elemento, você vai chegar precisamente em quem? Se o primeiro é 301, o segundo é 302, o terceiro é 303, o décimo vai ser 310. Então, 10.310. E aí você finaliza a resposta, tá? Então, vou escrever aqui, ó, o décimo elemento da linha 101 tá aqui a resposta, 10.310. E a gente finaliza o nosso exercício. Só para marcar, 10.310, cadê a resposta? Tá aqui, ó, letra B, 10.310. Olha só, são questões, repito, já falei isso aqui algumas vezes, que seguem um certo padrão de raciocínio. Se vocês observarem bem, a gente sempre vai ter problemas diferentes, contextos diferentes, situações diferentes, números diferentes, mas a forma de se resolver é relativamente parecida. Por isso que vocês têm que fazer muitos exercícios, muitas questões, para você perceber que não é tão difícil assim quando a gente supõe, tá? Lógico que a gente pode dificultar cada vez mais, mais e mais, mas normalmente não se passa muito desse grau de dificuldade, ok? Bem, eu paro por hoje essa aula por aqui. Eu espero que eu tenha contribuído mais um pouquinho nessa construção, nessa ampliação de conhecimento matemático de vocês dentro da progressão aritmética. De qualquer maneira, eu agradeço pelo carinho, pela atenção de cada um de vocês
a gente se encontra na próxima aula. Até lá!